Oi, oi, seja muito bem-vindo ao meu podcast Doses Diárias de Autoterapia. Hoje a reflexão é que a arte te salva no caminho. E vou te explicar por quê. Talvez porque existam dores que não conseguimos organizar apenas pela linguagem racional. Existem experiências humanas que ultrapassam explicações lógicas e que passam a viver no nosso corpo, na nossa respiração, nos nossos músculos, na hipervigilância mental, no cansaço crônico, na dificuldade de relaxar, na sensação constante de ameaça. Muitos adultos neurodivergentes sabem o que é carregar anos de adaptação excessiva até que o organismo inteiro comece a adoecer silenciosamente. O cérebro humano não é uma estrutura fixa. Ele se modifica continuamente através das nossas experiências. Esse fenômeno recebe o nome de neuroplasticidade. A capacidade do sistema nervoso de criar novas conexões, fortalecer circuitos neuronais, enfraquecer padrões antigos e reorganizar formas de funcionamento ao longo da nossa vida. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro adulto era praticamente imutável. Hoje, as neurociências mostram o contrário. O cérebro aprende com repetição, com emoção, com ambiente, com vínculo, com experiência, com significado. Isso significa que ambientes adoecedores também deixam marcas neurobiológicas em nós. Um corpo que vive anos em estado de alerta aprende a sobreviver em alerta. Uma mente exposta constantemente à crítica aprende a se antecipar à rejeição. Um sistema nervoso submetido a excesso de exigência, à pressão, aprende que descansar é perigoso. Uma criança que precisou vigiar o ambiente o tempo inteiro, frequentemente, se transforma em um adulto que não consegue desligar propriamente. A neuroplasticidade funciona para ambos os lados, tanto para perpetuar sofrimento psicológico, quanto para construir novas possibilidades internas. Por isso, afastar-se daquilo que adoeceu não é egoísmo. Muitas vezes é necessidade biológica de sobrevivência psicológica. Existem ambientes que mantêm o organismo em um estado contínuo de ameaça, liberando cortisol o tempo todo. Existem relações onde o corpo nunca relaxa. Lugares que a pessoa precisa diminuir a própria subjetividade ou potencialidade para ser tolerada ou aceita. Contextos que exigem mascaramento constante, hiperprodutividade, silenciamento emocional ou adaptação extrema. Nenhum organismo floresce sustentavelmente dentro de ambientes cronicamente hostis. Às vezes, o adulto neurodivergente passa tanto tempo tentando suportar contextos incompatíveis com o seu funcionamento que ele começa a acreditar que ele próprio é o problema. Mas o corpo frequentemente comunica aquilo que a mente tenta racionalizar. A exaustão, as crises emocionais, os shutdowns, a ansiedade persistente, as crises ansiosas, as desregulações sensoriais, a perda de energia vital de motivação, as dificuldades cognitivas, o adoecimento físico, a tristeza profunda, a perda de interesse, a sensação de desconexão consigo mesmo. Existem lugares onde sobreviver custa caro demais para o sistema nervoso. E é nesse caminho de reconstrução que muitas pessoas encontram a arte. E eu posso dizer que essa também é a minha história. Não é como luxo, não é como algo supérfluo, mas como uma reorganização interna. A arte possui um efeito profundamente humano, porque ela permite a expressão simbólica daquilo que muitas vezes ainda não conseguiu virar uma palavra organizada ou uma frase. Quando alguém pinta, desenha, escreve, costura, dança, canta, modela cerâmica, fotografa, borda, toca instrumentos ou cria uma poesia, ela cria áreas cerebrais nesse momento que estão sendo ativadas simultaneamente ali naquele funcionamento cognitivo. Essas diferentes áreas cerebrais, como áreas responsáveis pelo funcionamento emocional, memória, percepção sensorial, coordenação motora, imaginação, atenção, recompensa, integração emocional, estão todas sendo ativadas simultaneamente. A arte cria caminhos.
Ela ajuda o nosso cérebro a sair temporariamente de modos constantes de ameaça e acessar estados de presença, do aqui e do agora, de regulação emocional, de experiências subjetivas integradas. Em muitos casos, atividades artísticas diminuem níveis fisiológicos do estresse, ajudam na modulação emocional e oferecem ao nosso sistema nervoso experiências de previsibilidade, de prazer, de expressão e de segurança. E talvez exista algo ainda mais profundo nisso tudo. A arte devolve autoria. Muitos neurodivergentes passaram anos vivendo apenas reagindo ao ambiente, sobrevivendo só, tentando evitar a dor, tentando correr da dor, tentando passar um curativo na dor, tentando corresponder. A arte interrompe por alguns instantes a lógica da mera sobrevivência e reconecta a pessoa com a criação, com a espontaneidade e com a sua identidade. Quando alguém cria algo, existe uma pequena ruptura no automatismo do sofrimento. Mesmo que em meio à dor, ainda existe algo vivo, pulsante, produzindo significado. Talvez por isso tantas pessoas encontrem na arte uma espécie de refúgio neurobiológico e emocional. Porque enquanto o mundo exige desempenho, a arte oferece expressão. Enquanto o ambiente exige adaptação, a arte permite autenticidade. Enquanto a vida atual, moderna, exige endurecimento, a arte preserva a humanidade compartilhada. A neuroplasticidade também nasce dessas pequenas experiências repetidas de segurança e de expressão. O cérebro começa lentamente a aprender que nem todo espaço é ameaçador, que nem toda pausa é perigosa, que existir pode incluir prazer, diversão, que o corpo pode sentir beleza sem precisar estar em alerta, que criar também é uma forma de reorganizar a própria existência. Talvez a arte não apague cicatrizes, mas muitas vezes ela impede que a dor seja a única narrativa possível sobre quem alguém é. E talvez seja exatamente isso que significa ser salvo no caminho. Não voltar a ser quem era antes do sofrimento, mas descobrir novas formas de continuar vivo depois dele. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez esteja na hora de deixar apenas de sobreviver e começar aos poucos a reconstruir o seu próprio caminho. O curso Autoterapia para Adultos Neurodivergentes foi criado justamente para ensinar como o cérebro pode desenvolver novas formas de funcionar a partir das experiências intencionais de cuidado. Nele você aprenderá, com base em terapia do esquema, em psicologia, como favorecer a sua neuroplasticidade, como compreender o funcionamento de todo o seu sistema nervoso, a regular as suas emoções, a modificar padrões que mantêm o sofrimento e perpetua esse sofrimento, a construir uma vida mais compatível com quem você realmente é. Se você deseja transformar conhecimento em prática, em ação, e iniciar esse processo de reconstrução, clique no link que está na descrição desse episódio. Talvez a autoterapia seja uma das artes mais importantes que você aprenderá. A arte de cuidar de si mesmo enquanto continua caminhando. Um beijo, até amanhã na próxima dose.